Olá, nós estamos aqui para mais um programa Ponto de Partida e hoje conversaremos com Aloísio, que é aqui de Sete Lagoas e é um dos membros da AME. Olá, Aloísio. Olá, primeiramente eu gostaria de saudar você que está nos assistindo e dizer que esse programa é um programa que nós já premeditamos, já sentimos que vai ter muita importância no nosso movimento espírita, não só de Sete Lagoas, mas quem sabe do mundo. Aloísio, assim como eu, muita gente não sabe o que é a AME, né? Explica pra gente o que é a AME. AME é sigla de Aliança Municipal Espírita, que é uma entidade, uma associação de âmbito municipal, que faz parte de uma grande rede de movimento espírita, que começa com a Federação Espírita Brasileira, que é uma federativa de âmbito nacional, e que vai se ramificando, se capilarizando até chegar no município, onde ele tem como referência a AME. É interessante porque muita gente pensa que às vezes a casa espírita está ali solta, né? Que ela não tem uma estrutura, que ela não tem uma organização. E a AME mostra pra gente que não é bem assim, né? Sim. A casa espírita tem que ser organizada como uma empresa. Evidentemente que não é uma empresa do mundo, mas é uma empresa de Jesus. Mas tem que ter ordem, tem que ter disciplina. E a aliança, ela acumula um acervo muito grande em torno dessas questões, podendo estar sempre pronta a ajudar os centros a se organizarem nesse aspecto. E como é que é feita a escolha das pessoas que participam da AME? De forma bastante democrática, porque a diretoria executiva da AME é eleita por um colegiado dos presidentes dos centros espíritas da cidade. Esses presidentes se reúnem a cada 3 anos e elegem uma diretoria que vai dirigir a AME por 3 anos consecutivos. Além disso, o CRE, esse Conselho de Presidentes, ele fiscaliza a AME e, através do estatuto, qualquer irresponsabilidade que a AME cometa, esse colegiado pode interferir e até substituir a diretoria, se for o caso. Então é um trabalho muito sério. Muito sério. Cada cidade tem a sua AME? Não. A AME, para ser constituída, é preciso que você tenha na cidade no mínimo 3 centros. Quando a cidade tem menos que isso, esses centros devem se filiar às AMEs mais próximas. No caso, você sendo representante da AME de Sete Lagoas, a AME de Sete Lagoas tem representantes das cidades vizinhas? Tem várias cidades aqui em torno. Prudente de Moraes, Inhaúma, Cachoeira, Fortuna, Caetanópolis, Cordisburgo. Várias cidades fazem parte atualmente da Aliança Municipal. Isso é muito bom porque dá uma forma de todos estarem conduzindo o trabalho da maneira que melhor atenda aos objetivos, que é a divulgação da doutrina. Mas na realidade, nós estamos falando aqui das funções dessa instituição, mas na prática as coisas não ocorrem bem assim, né? Porque nós não temos todas as casas de Sete Lagoas e da região filiadas à AME, né? Algumas casas são filiadas. E como que acontece esse processo de filiação? Ele é espontâneo, ele é obrigatório? Não, o movimento espírita não há nada obrigatório. O movimento espírita ele é livre em todas as suas manifestações. Para você filiar a aliança, basta você preencher um formulário solicitando essa filiação e, anexo a esse pedido, você enviar uma cópia de estatuto e uma cópia registrada da última eleição da diretoria daquela casa. A AME vai se reunir e vai analisar o estatuto, se o estatuto é condizente com o espiritismo, com a codificação kardeciana. Se for, essa casa é automaticamente filiada. Se tiver algum senão, alguma vírgula, a gente envia para casa, mostrando esses detalhes. Se a casa se interessar em corrigir, ela será também filiada, sem problema algum. No caso, aqui em Sete Lagoas, são mais ou menos quantas casas filiadas, você sabe assim? Em torno de umas 12 casas filiadas, num universo de mais de 30. Interessante, né? E no caso, se a pessoa que estiver assistindo, ela for aqui da região,
ela quiser procurar vocês para estar filiando, para estar conhecendo, para estar entendendo melhor o que é a AME, quem que ela tem que procurar? O ideal seria que ela fosse a uma reunião administrativa da AME, que ocorre todo primeiro domingo de cada mês, lá na sede do Centro Espírita Caminheiros do Bem, que fica na Rua Major Stanislau, no bairro de Fátima. E aí entraria em contato direto conosco, e aí nós conversaríamos a respeito. O movimento espírita em Sete Lagoas tem crescido muito, muito rapidamente. E muitas casas são fundadas, e nós próprios que somos da Aliança nem ficamos sabendo. Ficamos sabendo através de terceiros. Você ficou sabendo que se fundou mais uma casa? E muitas vezes a gente não sabe, porque essas pessoas não procuram a AME. Não é para pedir autorização, não, mas é para criar esse laço dela com a AME. Ou seja, com as outras casas mais antigas, buscando a troca de experiências. Porque quando você inicia um empreendimento, se você entra em contato com outras pessoas que já passaram por aquela experiência, você corta caminho, você evita muito cansaço, não é? Você pega facilita, um atalho, né? Você facilita a sua vida. Você aprende com o que o outro já fez. Isso é meio caminho andado. Em todas as áreas são assim, né? No Funciona caso, assim. então, é bom ficar claro para as pessoas que a AME não autoriza, né? A casa espírita ela não precisa da autorização da AME para funcionar. Mas se ela quiser fazer parte da AME, aí sim ela tem que se submeter a alguns critérios. Exatamente. Né? E esse critério é estar afinada com a codificação kardeciana. No caso, a AME ela faz algum relatório para o CRE, por exemplo, igual você citou, para a federação? Existe algum tipo de relatório que é emitido? Existe. De 2 em 2 meses, as reuniões do CRE acontecem e a AME é convidada a participar. E ali várias AMEs se reúnem, não é só para fazer um relatório formal, não, mas é para fazer a troca de experiências. O que está acontecendo numa região que deu certo ou que não deu certo. E assim a gente vai se apropriando de todo esse saber vivido, praticado e trazendo para cá essas experiências boas. Sempre com o objetivo de divulgar a doutrina? Sempre. O nosso foco principal é esse, divulgação doutrinária. A AME aqui de Sete Lagoas já existe há quanto tempo? Desde 1970. Ela foi fundada mesmo em 63, mas houve uma paralisação e as atividades foram retomadas em 1970. Nesses mais de 40 anos aí de existência, né? Quanto tempo já tem que você faz parte da AME? Mais da metade desse tempo. Mais da metade desse tempo. E quais os serviços assim mais relevantes que você lembra que serviu para dar uma impulsionada, para incentivar as pessoas a estarem divulgando a doutrina? Sem sombra de dúvida, a Feira do Livro. Eu mesmo cheguei a coordenar quase 20 feiras. Elas aconteciam na Praça Francisco Salles, ali bem no centro. Depois, nós passamos a realizar a feira lá na rodoviária. E depois, por uma série de dificuldades, nós deixamos de realizá-la. Mas outros continuam fazendo, e isso é muito bom, e a AME apoia. Muitos encontros que a gente realizou sobre mediunidade, encontros de carnaval, encontros da família, muita coisa bonita que nós realizamos durante esse percurso. O interessante da feira é que ela atrai também um tipo de público que não é só o público espírita. Público simpatizante. E é uma excelente forma de divulgação. Porque nós temos no Brasil alguns poucos milhões de espíritas, 4 ou 5 milhões, mas temos mais de 30 milhões de simpatizantes, que são leitores das obras. E esse simpatizante, por exemplo, você falando que tem mais de 20 anos de experiência com feira e tudo, o que é que ele busca quando ele chega até numa feira de livro espírita? Quais são, assim, os questionamentos que eles trazem? Eu acredito que, na maioria das vezes, são aqueles conflitos existenciais, aquelas dúvidas primordiais da filosofia. Quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde é que eu vou, depois da morte, que é uma fatalidade. Eu perdi um ente querido, para onde é que ele foi, o que está acontecendo com ele.
né? Nada para mim dá certo, por quê? São realmente perguntas que alguma vez na vida a gente já se fez, né? E com relação aos encontros de carnaval, como que são organizados? A aliança, ela apoia todo e qualquer encontro genuinamente espírita que ocorra aqui na cidade. Uma união de vários grupos espíritas aqui de Sete Lagoas e de Belo Horizonte também, alguns de Belo Horizonte, tem realizado o encontro no período de carnaval há mais de 10 anos. Eu participei da implantação desses encontros, da consolidação deles e posso dar o meu testemunho. É uma tarefa que tem trazido imensos benefícios da família. Porque a gente fala encontro de carnaval, mas na realidade é um encontro de família. Da criancinha ao velho, ficam reunidos naquela escola. Naquele espaço, né? Naquele espaço maravilhoso, grande, cheio de recursos, e convivendo durante esses dias que lá fora são tão tumultuados, né? Refletindo, confraternizando. Então é muito bom, você ganha uma energia muito boa para poder levar o ano. Isso é bom, porque às vezes a gente fala encontro de carnaval, a pessoa pensa que é só ficar lá rezando e jejuando. E não é assim, pelo que você está falando. Ainda mais quando fala que é em regime de internato. Isso. Aí o pessoal acha que está num mosteiro, fazendo meditação dia e noite. Não, há um período de estudo que normalmente é pela manhã e as tardes são livres. À noite tem cinema, tem sarau, tem música, tem brincadeiras. É uma coisa assim, só indo para ver. Aloísio, além de encontros, a AME também organiza palestras, congressos, seminários? Sim, na medida em que haja demanda, que haja necessidade de se fazer isso. Desde algum tempo, a AME tem investido muito nas oficinas. 6 ou 7 anos para cá, nós temos realizado muitas oficinas. Todo mês nós realizamos oficinas, trazendo temas que são necessários ao movimento espírita, como mediunidade, família, enfim, e outros temas visando a congregação dos espíritas e a troca de experiências em torno daquele tema. Como que é organizada essa oficina? Como o próprio nome diz, né? A oficina é um local para conserto, para reparos, para modificações, para ajustes. Então, nessas oficinas, a gente busca colocar um tema em pauta, trazemos uma base teórica, normalmente uma base inquestionável, seja o próprio Kardec, seja Emmanuel, André Luiz, esses autores que são consagrados, e a partir, então, daquela informação, a gente passa a trocar experiência em torno daquele assunto. Então, a oficina é uma reunião onde todos podem participar efetivamente? É uma mesa redonda. Ah, tá. E onde acontecem as oficinas? Essa oficina é itinerante. Cada mês a gente realiza numa casa diferente. E cada vez um tema diferente? Cada vez um tema diferente. Cada vez... E não temos... A oficina ela não é caracterizada por palestra. Então não tem um expositor falando e as pessoas assistindo. Quando há exposição, é uma exposição pequena, de 30, 40 minutos, e a partir de então começam os debates em torno daquele assunto. E qualquer pessoa pode participar? A AME, o foco da AME é o trabalhador da casa espírita. Não é o leigo, o neófito, mas qualquer um pode ir, sem problema algum. E no caso, então, a AME entende que as oficinas fortalecem mais o movimento? Sem sombra de dúvida, na medida em que ela abre um espaço para a convivência dos espíritas de várias casas, para troca de ideias, enfim, para confraternização, sem sombra de dúvida. Ao passo que uma palestra com alguém de renome no meio espírita, ela acontece, se acontece, acontece muito raramente, né? E a oficina, ela é um trabalho contínuo. A palestra é importante, é necessária, mas a palestra, nós entendemos que ela é mais para mobilizar um público maior, um público mais iniciante, porque ela apenas traz a informação. À medida que você reúne trabalhadores, você pode ter essa palestra, mas ela tem que estar conjugada com espaço onde haja um tempo para digerir aquelas informações que foram lançadas pelo palestrante.
Isso é muito interessante porque ali mesmo, muitas vezes, são sanadas várias dúvidas, né? Porque às vezes na palestra a pessoa está calada, ela não tem oportunidade de participar e volta para casa com a dúvida. E a oficina ela é importante no trabalhador nesse sentido, então. Por isso que nós somos adeptos dessa ideia, inclusive no Centro Espírita. Você faça as palestras, mas você tenha também aquela reunião onde você reúne as pessoas em círculo e dê oportunidade para todas se manifestarem. Desde aquele que é mais estudioso, que sabe mais a doutrina, aquele que está chegando pela primeira vez. Todos possam conversar, discutir. Era assim que era feito com Kardec na França. O Espiritismo sofreu grandes modificações ao chegar no Brasil. Ele foi impactado pelo que já havia aqui. Por isso nós temos essas reuniões com esse formato, né? As pessoas enfileiradas uma atrás da outra e apenas um lá falando na frente. Tem a sua valia, né, como você disse, mas também é preciso criar outros espaços para que as pessoas possam participar. Exatamente. Nós temos vários centros aqui que já experimentam isso. E todos aqueles que começaram não pararam mais. Essa nova forma. Isso é bom porque a pessoa sente que ela faz parte, que ela é importante. Exato. E você conhece a demanda dela. Muitas vezes ela chega, senta no banco, entra e sai desconhecida. E ali na mesa redonda, na oficina, ou a gente costuma chamar de oficina de ideias, a pessoa se manifesta. Na primeira vez ela já pode perguntar, manifestar uma dúvida ou colocar uma opinião sem problema nenhum. Isso é bom porque, assim como a AME tem o propósito de divulgar, quanto mais pessoas sanarem suas dúvidas e construírem esse conhecimento, mais segurança elas vão ter para estar divulgando a doutrina. Claro, porque o Espiritismo não é uma doutrina dogmática, onde alguém lá do púlpito pontifica as instruções e o outro apenas acata. É um espaço de discussão mesmo. De diálogo. E quando a gente lê Allan Kardec, a gente vê que ele era assim. O Kardec, ele dialoga com o leitor. Ele nunca impõe, ele só propõe. E isso é ótimo porque o trabalhador volta para sua casa espírita mais animado, mais recarregado de bateria, cheio de energias. Né? Para o seu trabalho, para o seu setor de trabalho. Isso é sempre importante. A gente precisa estar sempre oxigenando o nosso trabalho para a gente não cair numa onda de automatismo e estar sempre fazendo as mesmas coisas, e no final isso vai trazer um tédio, uma sensação de que não está valendo a pena, e muitas vezes o trabalhador quer afastar da tarefa. Mas se ele tem um ambiente onde ele possa colher sempre novos estímulos e novas ideias, ele não desanima, pelo contrário, ele se fortalece. Quais são os departamentos que fazem parte da AME atualmente? Olha, pelo estatuto nós temos 8 departamentos, mas em funcionamento não estão todos em funcionamento. Nós temos hoje funcionando departamento de mediunidade, mocidade, família, evangelho. Eu consigo me lembrar agora esses 4. A metade. E cada um coordenado para um representante? Sim, cada coordenador, cada departamento tem uma equipe. São 2 coordenadores por setor. E esses coordenadores convidam outras pessoas para ajudarem ali naquele departamento. E esse convidado, automaticamente ele passa a fazer parte da AME ou não? Por exemplo, se você é um coordenador de um departamento, você convida essa pessoa para ela te ajudar, por exemplo, numa oficina de ideia. Mas não quer dizer necessariamente que ela está fazendo parte. Ele não passa a fazer parte da diretoria, mas do colegiado da AME, sem sombra de dúvida. Então as pessoas são escolhidas por afinidade, por demonstração de um trabalho já consciente dentro da doutrina. Normalmente essa pessoa é escolhida para trabalhar naquele departamento quando ela já atua naquela área no centro espírita, porque aí ela já traz a experiência dela. Já tem um conhecimento. Além dessa diretoria, qual que é o tempo assim, que vocês se reúnem? Além da oficina de 10 que acontece uma vez por mês, essa reunião ela é como? A AME, como eu te disse anteriormente, tem a reunião administrativa, que ocorre todo primeiro domingo de cada mês, lá no Centro Espírita Caminheiros do Bem. E no terceiro domingo, nós temos essas oficinas. Né? Então, nós temos mais 2 domingos. Por que domingos? Porque
Durante a semana, os centros têm as suas atividades. No domingo é aquele dia mais livre, por isso que a AME realiza sempre aos domingos as suas atividades. Então nós temos no primeiro a reunião administrativa, no terceiro a oficina, e os outros dois ficam livres para outras atividades que venham a ser demandadas pelas próprias casas. E as casas, elas apresentam muitas sugestões para a AME? Sim, muitas sugestões. As pessoas estão sempre dispostas a dar sugestões, né? E algumas a gente acata, outras não. Enfim, cada diretoria da AME, cada diretoria que assume, a cada 3 anos, ela tem um projeto em mente, né? E aí a gente vai pegando as ideias das outras pessoas e somando, fazendo uma somatória, mas a gente tem que experienciar aquilo que a gente se propõe a fazer, até mesmo para ver se dá certo ou não. E esse encontro no CRE que você falou, ele é de quanto em quanto tempo? São de 2 em 2 meses essa reunião. E no caso aqui do CRE, que a AME de Sete Lagoas faz parte, tem quantas outras AMEs a mais? Olha, me parece que são 8 AMEs, eu não saberia te dizer o número exato não, porque houve um desmembramento e algumas AMEs que participavam do 10º CRE fundaram um outro CRE, uma outra região, porque essa região metalúrgica é muito grande. Pra você ter uma ideia, Belo Horizonte tem mais de 200 centros espíritas. 200 centros espíritas. Sete Lagoas, nos últimos 10 ou 15 anos, dobrou o número de centros espíritas. Então, o crescimento doutrinário está muito vigoroso. E às vezes há esses desmembramentos. Isso é interessante a gente ver, porque não é algo fechado, né? À medida que vai desenvolvendo o movimento vai se reorganizando, e isso é importante. É importante frisar também, o movimento federativo, ele não funciona à feição das organizações religiosas que a gente vê em outros segmentos. A FEB existe, está lá, ela orienta, mas ela não impõe, nem pode fazê-lo. O CRE, as federações estaduais, as AMEs, trabalham em regime de fraternidade mesmo, de irmanando esforço, mas nunca impondo nada, nem ditando normas, jamais. Embora algumas pessoas ainda carreguem na mente essa ideia equivocada, né? A AME não tem esse papel. O papel dela é apenas auxiliar, apoiar, incentivar, fomentar, né? Tudo aquilo que venha a trazer benefício à doutrina espírita, que são os espíritas, né? Aloysio, você citou aqui que a AME se reúne no Caminheiros. A AME não tem uma sede própria? Não. A AME não tem nada material, não tem sede, não tem recursos, não tem fonte de renda. Tudo que nós realizamos, se demanda algum recurso financeiro, a gente tem que lançar a mão do próprio recurso, enfiar a mão no bolso. Eu te disse anteriormente que nós tínhamos a Feira do Livro, que rendia algum dinheiro que a gente ia usando ao longo do ano, mas nem isso nós temos mais, atualmente. Há algo que impede? Não. A única coisa que impede é recurso humano, pessoas para fazer. Para fazer os eventos, para a organização. É interessante porque mesmo, igual você está falando, sem uma fonte de recurso, a AME desenvolve um trabalho de relevância na cidade, não é isso? Sim, pelo esforço próprio, pelo idealismo, né? Pela capacidade de reunir elementos que possam articular um evento, articular uma ação que promova a divulgação do Espiritismo. Isso é muito bom porque as pessoas se vinculam pelo ideal e não por outros interesses. Interessante. E as outras AMEs, elas têm, igual vocês, essa proposta de oficina de ideias, ou isso é uma particularidade da AME de Sete Lagoas? Não é uma particularidade da AME de Sete Lagoas. A oficina de ideias, para você ter uma ideia, a primeira vez que eu ouvi falar de oficina de ideias foi lá no Rio Grande do Sul.
E aquilo me chamou a atenção. Depois eu ouvi em outros vários locais acontecendo. Depois eu ouvi uma doutora em educação também frisando essa forma de integração, de interação, de troca de ideias. E mais tarde eu soube que o movimento espírita original, que começou na França, era assim, através de oficinas de ideias. Era impensável para eles naquela época fazer uma reunião onde as pessoas ficassem enfileiradas e apenas um falando à frente. Isso é muito interessante porque a gente percebe que quando a pessoa sente que ela tem a oportunidade de ser ouvida, ela participa com mais alegria, com mais vontade. A participação dela realmente é mais efetiva. Porque ela se compromete. Isso. Ela se sente partícipe daquilo ali, não apenas um ouvinte passivo. Ô Luiz, a gente já está encerrando o nosso programa. Faz pra gente aqui um resumo do que seria a AME. A AME é uma instituição que faz parte de uma rede que começa, alguns gostam de dizer, começa no Centro Espírita, é verdade. Começa no Centro Espírita e vai até a Federação Espírita Brasileira. E extrapola também esse âmbito nacional com o Conselho Espírita Internacional, que foi criado também por iniciativa da própria FEB. O Brasil é um exportador de espiritismo. Sete Lagoas deve ter mais centros espíritas hoje do que a França como um todo. E a AME, então, tem essa função de unir os espíritas. Eu diria, nem unir as casas espíritas, não, mas unir os espíritas, unir os corações em torno da proposta de divulgar a doutrina espírita, de levar essa mensagem aonde for possível, a fim de esclarecer e consolar os corações. Aloísio, para despedir, qual a sua mensagem final? Já que nós falamos tanto aqui de união, de unificação, eu me lembrei de Allan Kardec, quando o Livro dos Médiuns, nas últimas páginas, ele conclama os espíritas a se unirem a fim de formarem a grande família que irá, não muito distante de onde nós estamos hoje, formar aquela família que vai regenerar a humanidade, que vai transformar a Terra num ambiente de paz, de fraternidade, de união e de igualdade. E por que não também lembrar de Jesus, quando disse aos seus discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós sabemos que não há outra receita para a felicidade senão essa. Muita paz para todos. Aloísio, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos sobre a AME. E a você que está nos assistindo, a gente termina aqui mais esse programa Ponto de Partida. Se você ficou curioso, quer participar, contribuir ou fazer parte da AME, aqui em Sete Lagoas, procure o Centro Caminheiros no primeiro domingo de cada mês. Lá você vai se encontrar com o pessoal da AME. E na sua cidade, procure um centro espírita e procure se informar. Quem sabe você vai ser mais um a contribuir com a união dos espíritas. Até o próximo programa.